Valdir, estando no ar com o programa Qualidade de Vida, o nosso convidado de hoje é Peterson Soares, nutricionista. O tema da semana será alimentação saudável. Seja bem-vindo, Peterson. Obrigado. Ô Peterson, quando a gente fala em alimentação saudável, o que essas pessoas podem estar colocando na sua mesa, na sua casa aí, para eles terem mais saúde através da alimentação? Bom, quando se fala de alimentação saudável, o que vem na cabeça de todo mundo é salada, fruta. Muitas pessoas sabem o que é ter uma alimentação saudável, sabe como começar a ter uma alimentação saudável, mas não começa, não pratica isso, de colocar alimentos mais in natura, frutas, verduras, mas várias vezes, se você parar qualquer pessoa e perguntar o que é uma alimentação saudável, eles vão saber te falar o princípio, que é comer menos alimentos industrializados, comer mais alimentos natural, sem alimento muito processado. Muito bacana. E qual é a dificuldade? Por que essas pessoas têm dificuldade de fazer essas mudanças? Na maioria das vezes elas já são habituadas a crescer com esse tipo de alimentação. Desde a escola mesmo, na infância, elas começam com essa alimentação e se tornam adultos com esses hábitos que não sejam tão saudáveis. E tirem alguma dica para essas pessoas começar a colocar esses alimentos mais saudáveis na sua casa? O primeiro passo é evitar o consumo de alimento industrializado, alimento muito processado, porque se ele já está muito processado, ou seja, ultra processado, ele já não tem mais a característica do que ele tinha quando era in natura. Esse é o primeiro passo para quem quer ter uma alimentação mais saudável, é evitar o consumo de alimento ultra processado. Muito bacana. O Peterson trouxe um vídeo para a gente assistir, a gente vai passar aqui e logo após esse vídeo a gente vai comentar. Tudo certo, pode ir. Beleza. O caminhão chegou. Pontual como sempre. Verdade. Bom dia, meninas. Bom dia. Arroz, macarrão, feijão, carne, peixe, saladas, frutas, tudo fresquinho de ótima qualidade. Agora eu vou verificar o cardápio. E eu vou dar uma geral na cozinha antes de preparar a merenda. Acorda, Clara. Tá na hora da escola. Mãe, a Clara não quer levantar. Toda manhã é a mesma coisa. Eu não vou chegar atrasado por causa dela. Para de gritar, eu já acordei. E você não vai chegar atrasado, tá bom? Vamos, já tô pronta. Eu não acredito, você dormiu de roupa. Eu fiz isso porque eu sou muito esperta. Pra mim, você é muito estranho. Acabei, mãe. Tem mais ovos com linguiça? Não, filhinho, acabou. Posso tomar um refrigerante? Claro que sim. Eu vou levar uns doces pra escola. Leve, querido. Mãe, anda mais devagar. Oi, Dentinho. Oi, Dona Dentinho. Oi, Cíntia. Meu nome é Daniel. Oi, Dentinho. Oi, Mel. Bom dia, crianças. Bom dia, diretor. Esse garoto é estudioso. Oi, seu Mirindinha. Ei, cuidado pra não cair. Bom dia, senhor Mirindinha. Clara, olha a educação. Não entendi do que ela me chamou. Você não tem jeito. Tá sempre aprontando. Para de gritar e me dá minha pasta. A aula já vai começar. Toma, eu não sei porque eu tenho que carregar suas coisas. Porque você é meu irmão mais velho. Mentira, nós somos gêmeos. Mas você nasceu 2 minutos antes. A mamãe me falou. Essa minha irmã é muito estranha. Olá, crianças. Olá, tia Rita. Oh, Daniel, por que está sentado de costas? Quando eu cheguei, minha carteira já tava assim. Cíntia, isso é coisa sua. Arrume já a carteira dele. Corri tanto por nada. Na aula de hoje, vamos aprender o que é necessário para ter uma alimentação saudável e quais os principais nutrientes. Carboidratos, fonte de energia para o corpo. Tipo energia elétrica, tia. Que tonto. Quase isso, Pedro. Sem os carboidratos, as pessoas seriam fracas e sonolentas. Eu conheço alguém assim. O Daniel Dentinho. Você pega tanto no pé do Daniel que eu já estou desconfiada que você tem uma quedinha por ele. Continuando, os carboidratos são a base da nossa alimentação. Agora as proteínas servem para ajudar no crescimento, formam músculos, tecidos e deixam os cabelos, unhas e a pele mais saudáveis. Alguma dúvida, crianças? Eu tenho uma, tia. Pergunte, Clara. O que a senhora faria se tivesse um irmão tão chato como o meu? O seu irmão não é chato. A senhora diz isso porque não é o seu irmão. Clara, nós estamos em aula. Bem, e por último as gorduras, que também são conhecidas como lipídios. Tia, posso fazer outra pergunta? O que quer saber agora? Hugo é um lipídio? É claro que não. Mas ele é tão gordinho. Eu não
sou gordo, eu sou um super gorducho. Fique quietinha, deixa eu continuar com a aula. Tá, tia. As gorduras ou lipídios servem para manter a temperatura do nosso corpo, protegendo os órgãos internos e também fornecendo energia. Perguntinha, tia. Faça, Hugo. Falta muito pro recreio? Nós estamos com fome! Eu não, pode continuar com a aula. O que temos hoje de merenda? A tia Irene fez... Não responda, deixa que eu vejo. Muito bom. É por isso que ele ganhou o apelido de Senhor Merendinha. Então, quem sabe me dizer quais são os principais nutrientes? Eu sei. Os carboidratos, as proteínas e as gorduras conhecidas também como lipídios. Muito bem, Luizito. E quais alimentos possuem carboidratos? Arroz, macarrão, pão, batata, entre outros. Parabéns! Ei, deixa a gente responder também. Tá bom, eu deixo. E quais os alimentos ricos em proteínas? Carne, frango, peixe, leite e ovos. Muito bem! E quais são fontes de gordura? Óleos, frituras, margarinas. Muito bem, você é muito inteligente. Então, devemos evitar o excesso de gordura, preferir alimentos mais naturais. A alimentação saudável é dar ao corpo os nutrientes de que ele precisa. Nossa, essa foi por pouco. É melhor ver o que tem de sobremesa antes que acabe. Vem, Daniel, você precisa comer. Eu não quero, tia. Gostoso. É bom. Come, Daniel, experimenta. É gostoso mesmo. Eu quero mais, tia Irene. Na aula de hoje vocês aprenderam como é importante uma alimentação saudável, mas também é necessário que vocês pratiquem alguma atividade física, algum esporte, como natação, corrida, futebol, etc. Obrigada, professor Hélio. Prazer. Bem, crianças, por hoje é só. Oi, seu Dentinho. Oi, Pai, eu almocei hoje na escola. que bom, filho. Tchau, Dentinho. Mamãe, nós precisamos mudar nossos hábitos alimentares. Tchau, senhor Merendinha. Merendinha? Amanhã vou ter uma conversa com essa menina. Ela está falando meu nome errado. Esse vídeo interessante aí, principalmente para as crianças que estão nos assistindo, né? Mostra um pouquinho aí sobre a importância dos alimentos saudáveis. O que você poderia levar para essas pessoas aí que estão nos assistindo? Então esse vídeo mostra desde a alimentação escolar, na primeira infância, qual que é a necessidade de ter uma alimentação saudável, da prática de atividade física, que tudo começa ali, desde a primeira fase de crescimento da criança. Muito bacana. A gente vai dar uma pausa aqui e a gente volta no segundo bloco. A obesidade infantil é um problema, gente. Ela faz a gente ter doença de gente grande. Que perigo! Pra evitar, 1, 2 e 3. Coma mais frutas e verduras, menos ultraprocessados. 2, mexa-se, pule, corra, marque um gol. 3, saia da TV, celular e videogame e vá brincar com os amigos. 1, 2, 3 e já! Vamos prevenir a obesidade infantil. O Vitor sempre falava que queria ser doador de órgãos, e eu apoiava. Nada prepara a gente para aquele momento de dor. Na hora que os médicos perguntaram, não foi fácil decidir. Mas saber que outras famílias seriam ajudadas me fez dizer sim à doação de órgãos. Meu nome é Márcia, eu sou mãe do Vitor, doador. A vida continua. Converse com a sua família sobre ser doador de órgãos. Apesar da grave crise financeira, cuidar da educação do Estado é prioridade. Agora vamos criar juntos o currículo referência do ensino médio de Minas Gerais. Um currículo mais flexível e feito por várias mãos para refletir a nossa realidade. Venha participar e construir o seu caminho para o futuro. Acompanhe todos os passos pelo site e seja protagonista da sua história. Com a participação de cada um, o novo currículo é de todos. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente. A melhor sintonia, Cris. Informação. Utilidade pública. Esportes. Cultura. Prestação de serviços. Diversão e entretenimento. Melodia 102.3, uma rádio completa. Você sabia que para a coleta seletiva de varginha continuar dando certo, precisamos de sua colaboração? Confira agora algumas dicas simples, mas que são importantes na hora de descartar o seu lixo.
Na hora de descartar a caixinha de leite, não esqueça de dar uma lavadinha antes, pois o restinho de leite que fica pode causar mau cheiro. O mesmo acontece com potinhos de maionese, de massa de tomate. É só lavar e pronto. Mas o resto de comida que fica grudado nas embalagens não é reciclável. Jogue no lixo orgânico. Cacos de vidros devem ser embalados em jornais ou colocados dentro de garrafas PET, evitando assim futuros acidentes. Óleo de cozinha usado também deve ser colocado em garrafa PET, pois não contamina e não suja a natureza. Lembre-se, papel higiênico não é lixo reciclável, ele vai junto com o orgânico. E seringa não é lixo comum e nem reciclável, é lixo hospitalar. Siga essas dicas e nos ajude a manter uma cidade ainda mais limpa. Nós, coletores, agradecemos e o meio ambiente também. Estamos de volta com o programa Qualidade de Vida. Nosso convidado aqui é Peterson Soares, nutricionista. O tema de hoje é alimentação saudável. Peterson, no vídeo, né, mostrou bastante coisas legais para essas pessoas. E qual que é a importância da alimentação saudável na primeira infância? Como no vídeo mostrou mesmo, principalmente para as crianças, no pré-primário, na fase bem mesmo da primeira infância, quando começa ali na introdução alimentar, já entra na escolinha, é essencial eles terem uma alimentação mais diversificada, com menos alimentos industrializados. Se a escola não oferecer o lanche, os pais geralmente dão para as crianças levarem, que seja lanche mais saudável, mais natural, com menos processamento, até porque na primeira infância é onde a criança precisa de mais nutrientes para ter um desenvolvimento sadio e se tornar um adulto mais saudável. Ela precisa principalmente não só, como mostrou no vídeo, de carboidrato, proteína e lipídio, como de vitaminas e minerais, que ela vai encontrar principalmente em verduras, frutas, que é muito legal os pais terem o hábito de consumir esses determinados alimentos para a criança conviver com isso no dia a dia e também aderir a esse hábito. Porque não tem como só ela comer verduras se os pais não comem. Ela é o espelho dos pais. Se os pais tiverem o hábito de consumir só alimento industrializado, chegar nessa criança e dar um bolinho desses industrializados para levar para a escola, bolacha recheada, é com isso que ela vai crescer na concepção dela. Isso vai ser saudável até ela se tornar um adolescente, um adulto e ver que isso não era tão saudável assim. Só que até ela chegar nessa fase, muitas vezes ela já vai estar com sobrepeso, podendo se tornar uma criança ou um adolescente até obeso, que vai dificultar até nesse processo de ter uma vida mais saudável, ter uma alimentação mais saudável e mais qualidade de vida. Muito bacana. Então fica o alerta aos pais, né? Porque é nessa primeira infância que eles vão adquirir esses hábitos pro resto da vida praticamente, né, Peterson? Pro resto da vida e principalmente no desenvolvimento. É essencial que eles tenham mais nutrientes, mais vitaminas na alimentação, até do que na fase adulta, porque quando já é adulto ele já formou tudo que ele tinha que ter formado. Os ossos já estão formados, a microbiota intestinal, e quando é criança ele precisa desse desenvolvimento total até se tornar um adulto mais saudável. Muitas vezes os pais têm essa dificuldade, né, de introduzir esses alimentos saudáveis nessa rotina dessas crianças. Muitas vezes é por ver amigos, muitas vezes, né, levando salgadinho, essas bolachas recheadas para a escola. Teria alguma dica aí para esses pais persistir, né, nessa dieta, nessa alimentação saudável? Porque na verdade quem ama essas crianças, né, tem que cuidar delas, né, e não talvez querer, né, usufruir daquela alimentação talvez não tão rica, né, em nutrientes, que vai trazer transtorno na vida adulta dessas crianças. O que você acha disso, Peterson? Então, como você mesmo falou, os pais, na maioria das vezes, dizem amar as crianças, amar seus filhos, fazem muitas vezes as vontades deles. O filho quer comer um doce, o filho quer comer um chocolate. Eu vou dar isso porque ele vai ficar feliz. Mas não é bem assim que funciona. A criança gosta porque na maioria das vezes os pais têm o hábito de comer e por isso que ela comeu isso muito tempo e acaba gostando. Se ela não tivesse isso desde a infância, desde quando ela teve a introdução alimentar, isso para ela não vai ser um habitual, não vai ser uma coisa que ela sempre vai ficar pedindo. E uma estratégia para os pais, na hora de preparar o lanche dos filhos, porque muitas vezes eles alegam não ter tempo. Mas a vida é muito corrida, eu trabalho muito. Faz para a semana toda, faz um bolo ali, um bolo integral de cenoura, até um bolo integral de banana, de maçã, um bolo que a criança goste, ou às vezes um sanduíche mesmo. Faz o bolo, corta em 5 pedaços, proporcional ao que a criança tem o hábito de consumir, e coloca já separado na geladeira, no congelador. Quando ela for para a escola é só descongelar, esquentar, e ela leva o bolo como se tivesse acabado de fazer. Então é uma questão de planejamento. Se os pais se planejarem melhor,
os filhos conseguem ter uma alimentação mais saudável. Se eles amam tanto os filhos, querem o melhor dos filhos, sempre tem que pensar nisso. Uma alimentação saudável também é um ato de amor, porque vai estar levando mais saúde para a criança e mais qualidade de vida, fazendo com que ela cresça e se torne um adulto mais saudável. Então é superar sempre, né? Não desistir, né? Porque muitas das vezes as pessoas desistem e não persistem, né, em algo que vai trazer saúde para essas crianças. Hoje a gente vê que no Brasil, né, está crescendo muito o número de crianças e adolescentes com sobrepeso, isso trazendo alguns transtornos na saúde, principalmente hipertensão e diabetes. Essas pessoas que já encontram, né, com esse estado já de sobrepeso e obesidade, o que elas podem estar fazendo? Se elas tiverem condições e acesso de ter um contato com um nutricionista para ter uma alimentação mais saudável, é o principal. E se elas não têm, realmente criar uns hábitos mais saudáveis, que seriam evitar o consumo de açúcar refinado, alimentos ultraprocessados, que eu mencionei anteriormente, alimentos de farinha branca. Se ela já tem diabetes, sobrepeso ou hipertensão, alimentos com teor de sal elevado, porque o sal vai ter muito sódio, tempero industrializado. Muito bacana. A gente vai passar um vídeo para vocês aqui e no terceiro bloco a gente está voltando. Foi mal trocar nosso arroz com feijão pela comida pronta. Nos últimos 10 anos, com a presença maior de produtos ultraprocessados na lista do supermercado, o Brasil seguiu por um caminho pouco saudável. Nessa década, o sobrepeso e a obesidade passaram a ser a principal causa evitável de câncer no Brasil. A última pesquisa nacional de saúde também mostrou que mais da metade da população com mais de 18 anos está acima do peso e 20% são obesos. Atualmente temos mais de 13 tipos de câncer associado ao excesso de peso. E aumenta os riscos de AVC, aumenta pela pressão alta, pelo excesso de colesterol no sangue. Dados do Ministério da Saúde indicam que entre 2006 e 2015, a obesidade e o sobrepeso aumentaram radicalmente em todas as camadas da população. E não adianta adotar dietas de ocasião. Para ter um peso adequado, o melhor é a reeducação alimentar, a prática regular de atividade física e a adoção de hábitos de vida saudável. Devagar e sempre é o melhor caminho. Troque alimentos ultraprocessados pelos naturais ou minimamente processados. Em vez de biscoito recheado, prefira frutas da estação. Tente não adoçar o café ou reduzir o açúcar ao mínimo. Use ervas para temperar e reduz o sal. Se precisar de incentivo e apoio de um profissional de saúde, procure uma unidade básica de saúde e as academias do Ministério da Saúde na sua cidade. De janeiro a agosto deste ano, Varginha registrou 336 ocorrências de queimadas. Elas causam graves danos à população e ao meio ambiente, e 90% das causas têm origem criminosa. Essa prática é crime previsto no Código Penal brasileiro e gera multa. Por isso, quem brinca com fogo acaba multado. Denuncie e ajude a apagar essa ideia. Ligue 153. Prefeitura de Varginha. Compromisso de trabalho pela nossa gente. Toda semana, uma entrevista com o tema do seu interesse. É sempre às quartas-feiras, às 11h30 da manhã, aqui na TV Princesa. Cidade Aberta. Você não pode perder. Eu sei que são noites em claro, que muitas vezes não é fácil. E que no fundo do peito, vocês sabem que isso me fortalece por toda a vida e nos faz crescer juntos, como família. Tem mais gente que nos apoia, porque essa causa tem que ser de todos. E por mais que eu ainda não consiga falar, eu sei que vocês me entendem. A amamentação incentive a família, alimente a vida.
de volta com o programa Qualidade de Vida, aqui Petros Soares, nutricionista. Acabando de ver um vídeo, né, Petros? O que você pode levar para essas pessoas baseado em cima desse vídeo? Como no vídeo mesmo mostrou, mais de 50% da população, isso em 2013, já tinha sobrepeso. E mais de 20% já era obeso. O que esse dado mostra que cada vez mais só tem crescido o número de pessoas com sobrepeso e de obesidade. Que hoje em dia esse número até aumentou mais do que era em 2013, tendo mais de 30% da população sendo obesa. Que é uma coisa muito preocupante, que na maioria das vezes dos estudos que mostram, a obesidade não só ela tem diversos fatores, mas um deles é a alimentação inadequada na primeira infância, que aumenta a probabilidade 5 vezes mais dessa criança se tornar um adulto obeso com sobrepeso, que é o que tem mostrado hoje em dia. Que antigamente essas crianças não tinham o hábito de ter uma alimentação saudável, principalmente às vezes na escola, tinham o hábito de comer alimento ultraprocessado, salgadinho, bolacha recheada, e fez com que elas se tornassem um adulto obeso. E eles não veem isso, acabam vendo só hoje. Ah, é que hoje eu não me alimento bem. Mas por que não se alimenta bem? Isso é desde quando? Desde a primeira infância, desde a adolescência? Por que ela tem esse hábito, essa preferência alimentar por alimentos ultraprocessados? Então o segredo é os pais fazer essa mudança, porque eles mudando naturalmente, eles vão mudar os hábitos dos filhos deles, isso. Correto? Se os pais fizerem essas mudanças com os filhos, consequentemente a chance deles se tornarem adultos mais saudáveis, com o peso na medida certa, se tornando adultos eutróficos, que seriam o peso e uma altura ideal, a chance disso acontecer é muito maior. Muito bacana. A gente vai passar um vídeo para vocês aqui e a gente volta daqui a pouco. Não é programa de culinária, mas a conversa sobre alimentação saudável também começa pela escolha dos alimentos. A vida moderna, nas cidades grandes, onde é comum morar longe do trabalho, deixa pouco tempo para o preparo da refeição tradicional dos brasileiros. Isso, mais a grande oferta no supermercado de alimentos ultraprocessados, que prometem praticidade e sabor, afastaram o brasileiro do arroz com feijão, dos legumes, frutas e verduras. Mas você sabe, comer bem deixa o organismo melhor e a vida mais fácil. Os produtos in natura, grãos, cereais, leite, carnes, ovos, pescados, frutas e verduras garantem uma alimentação balanceada que vai ter reflexos na sua vida. E nessa receita de uma vida saudável vai só uma pitadinha de sal, gorduras e açúcares. Está comprovado que o consumo excessivo de sódio presente no sal e de gorduras saturadas aumenta o risco de doenças do coração. Troque o sal por ervas e temperos, por exemplo. E que tal escolher alimentos cozidos ou assados no lugar de frituras? Carregar no açúcar também faz mal. Aumenta o risco de obesidade, doenças crônicas e cárie nos dentes. O melhor é evitar o açúcar ou usá-lo somente em pequenas quantidades. Uma alimentação saudável, ela começa, reduzindo cáries, que é um grande problema no Brasil, reduzindo o infarto do miocárdio, que são as primeiras causas de mortalidade no Brasil, reduzindo hipertensão, reduzindo obesidade, que por si é a principal causa, de diabetes. Então vale a pena investir, é um grande investimento comer bem. Dá para mudar mais ainda. Se for adoçar o café, experimente utilizar apenas 1 colher de açúcar em vez de 3. Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e no preparo de suas refeições. Melhor ingerir sucos de frutas naturais do que refrigerantes. Verduras, legumes e frutas devem ocupar o lugar de alimentos ultraprocessados. Faça de alimentos in natura ou minimamente processados a base de sua alimentação. Melhor ainda se forem alimentos orgânicos e agroecológicos. Experimente! Petros, em cima desse vídeo aí, para a gente finalizar para essas pessoas que estão nos assistindo, o que eles podem guardar aí e pôr em prática no seu dia a dia? No vídeo mesmo mostrou que as pessoas têm trocado os alimentos in natura, menos processados, por alimentos ultraprocessados, até porque a indústria alega que esses alimentos ultraprocessados têm o mesmo sabor, textura e aroma como se fosse um alimento in natura. Porém isso não é verdade. Se ele tem um aroma parecido é porque colocaram um aroma artificial, um sabor artificial para ficar, uma essência sempre artificial para ficar com o sabor do alimento in natura. Só que ele perde todas as características praticamente do alimento realmente in natura.
Se pegar ali, por exemplo, uma bolacha recheada sabor morango, colocam que é de morango. Na realidade não tem morango ali. Tem uma essência, um corante vermelho e uma essência de sabor morango, fazendo às vezes a criança acreditar que ela está sendo mais saudável, porque na embalagem tem um morango desenhado e porque escreveu que é de morango. Na cabeça dela, ela não sabe que existe corante, conservante. Então os pais sempre deveriam mudar a alimentação dos filhos, substituindo os alimentos processados por alimentos naturais, na maioria das vezes. Muito bacana. E sobre a água? Qual que é a importância da água na vida das pessoas? A água também é um fator essencial, que ajuda não só na hidratação de pele, cabelo, mas sim em proteção dos órgãos, ajuda no crescimento, tanto no desenvolvimento ósseo, no crescimento de massa muscular, que a criança principalmente vai precisar para ter mais energia, mais disposição para fazer atividade, e um adulto que faz uma prática regular de atividade física e se alimenta bem. Ele precisa ter um consumo adequado de água para o corpo responder também de uma maneira adequada. E uma dica para as pessoas beber mais água? Uma estratégia que é muito boa, muito fácil também, é sempre andar com uma garrafinha. Fazer uma meta ali de pelo menos 2 litros ao dia. Levar uma garrafinha e tentar tomar 4 garrafinhas ao dia, fazendo com que ela chegue nessa meta e isso vire um hábito, até ela beber 2 litros naturalmente. Muito bacana. Para a gente fechar o programa, o que você poderia deixar para essas pessoas aí, para fazer essas mudanças aí, para ter mais saúde? O primeiro passo é sempre procurar os alimentos menos processados possíveis e ter um planejamento melhor, fazendo realmente esse consumo de alimentação mais natural ser o hábito do dia a dia da população. Então fica a dica para vocês aí e aguardamos vocês no próximo programa. Obrigado, Peterson. Obrigado. Até a próxima. Até. Toda semana, uma entrevista com o tema do seu interesse. É sempre às quartas-feiras, às 11h30 da manhã, aqui na TV Princesa. Cidade Aberta. Você não pode perder. Você sabia que para a coleta seletiva de Varginha continuar dando certo, precisamos de sua colaboração? Confira agora algumas dicas simples, mas que são importantes na hora de descartar o seu lixo. Na hora de descartar a caixinha de leite, não esqueça de dar uma lavadinha antes, pois o restinho de leite que fica pode causar mau cheiro. O mesmo acontece com potinhos de maionese, de massa e tomate. É só lavar e pronto. Mas o resto de comida que fica grudado nas embalagens não é reciclável. Jogue no lixo orgânico. Cacos de vidros devem ser embalados em jornais ou colocados dentro de garrafas PET, evitando assim futuros acidentes. Óleo de cozinha usado também deve ser colocado em garrafa PET, pois não contamina e não suja a natureza. Lembre-se, papel higiênico não é lixo reciclável, ele vai junto com o orgânico. E seringa não é lixo comum e nem reciclável, é lixo hospitalar. Siga essas dicas e nos ajude a manter uma cidade ainda mais limpa. Nós, coletores, agradecemos e o meio ambiente também.